Seja muito bem-vindo ao vídeo e já senta na poltrona aí que esse vídeo tá espetacular. A gente já começa com o governo brasileiro preparando uma estratégia para extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio. Você achou que tinha acabado essa história? Já tentou por duas vezes a extradição do jornalista lá da Espanha, mas a Espanha não quis. Será que dessa vez o governo vai conseguir? Vou trazer tudo aqui para você. Além disso, o deputado Ricardo Salles lamenta a morte do Papa Francisco, mas diz que não gostava dele, pessoal, e nem do seu discurso comunista. Vou trazer o vídeo dele falando tudo isso e muito mais. Além disso, o Lula amplia o uso do STF e consolida a estratégia de judicialização no governo. Exatamente isso, pessoal. A cada coisinha agora o governo Lula recorre ao STF, né? Ele já não tem mais governabilidade nenhuma, não consegue aprovar os projetos e está judicializando tudo atualmente no Brasil. Além disso, o Bolsonaro, pessoal, dá uma entrevista exclusiva direto da UTI do hospital que ele está baixado, tá? Então a gente vai ver aqui o que ele tem a falar, né, numa entrevista especial que ele deu direto da UTI do hospital. Além disso, o STF mostra os dentes aí para a revista The Economist, mas, segundo a reportagem, acaba mostrando somente a gengiva, que ficou muito chato para o STF. Eu vou trazer aqui direitinho para você entender o que está acontecendo. E por fim, o STF de novo, né, pessoal, aparece na mira da imprensa internacional, porque também incomoda países e empresas estrangeiras com as suas decisões. Exatamente isso. Vou trazer uma reportagem que fala abertamente sobre esse caso do STF. Então já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e já vamos para a primeira notícia de hoje, que é nada mais, nada menos aqui do que Oswaldo Eustáquio, né, pessoal? Então o governo brasileiro prepara estratégia para extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio. Ele deverá ser desvinculado de crimes políticos para que as autoridades espanholas sejam convencidas. Tá? Então, o governo brasileiro deverá argumentar que o Oswaldo Eustáquio cometeu crimes comuns e que ele não será alvo de perseguição caso seja enviado ao Brasil. A estratégia será para desvincular a acusação de crimes políticos contra ele para convencer a justiça da Espanha a extraditar o jornalista brasileiro, tá? Então, Espanha, né, pessoal, aqui um post, né, do Oswaldo Eustáquio, tá, falando que a Espanha nega a extradição dele, né, e pede para que ele compartilhe nos stories, né? Então, ele deixa até um Pix aqui, né, de um CPF aqui, que provavelmente é um parente dele, para que ajude, né, que ele consiga se manter lá na Espanha. Na quarta-feira passada, então, a Audiência Nacional da Espanha, em colegiado, formado por 3 magistrados, rejeitou, pessoal, a extradição de Oswaldo Eustáquio, né, para o Brasil. O argumento foi de que o pedido do governo brasileiro tem evidente conexão e motivação política. O recurso do governo brasileiro deverá ser apresentado nos próximos dias. A estratégia jurídica ainda está sendo definida e envolverá a AGU, né, o Itamaraty e o Ministério da Justiça. Tá aí, pessoal, né? De todas as formas, o Estado brasileiro tentando trazer de volta o Oswaldo Eustáquio, assim como fizeram com o Alan dos Santos, estão querendo a todo pano trazer ele dos Estados Unidos, mas não estão conseguindo, porque está muito descarado essa questão da perseguição política em ambos os casos, tá? Próxima notícia aqui, deputado Ricardo Salles lamenta a morte do Papa Francisco, mas diz que não gostava dele e nem do seu discurso comunista. Vamos ouvir aqui. Bom, Serrão, boa noite a todos os amigos. Obviamente, como ser humano e uma pessoa importante no mundo católico, há que se lamentar a morte do Papa Francisco. Por outro lado, eu vou quebrar um pouco aqui o protocolo do Marcílio e da Fafá, que são mais doces do que eu, e vou dizer o seguinte: eu não gosto do Papa Francisco. O meu Papa preferido era o Bento XVI, um cara muito mais linha dura,
de direita, objetivo, né? Não tem coisa mais irritante do que você ir à missa e ficar ouvindo papinho de sermão de comunista, com aquela coisa de rico é culpado, pobre é sempre bonzinho, a culpa é do capitalismo, a Igreja Católica cheia de quadro do Michelangelo, de não sei mais quem, lá nas paredes do Vaticano, eu já estive lá tantas vezes, falo, bom, se esse é o discurso, então vamos começar a vender todas essas obras de arte aí e botar esse dinheiro na caridade. Eu não gosto desse discurso moralista, de ficar falando mal do capitalismo, daqueles que são ricos, que prosperaram. Eu acho que nesse ponto, inclusive, embora eu seja católico, eu acho que os protestantes e outras religiões têm mais objetivo, mérito de valorizar o resultado do trabalho, de enaltecer quem se fica rico. Não com esse discursinho do Papa Francisco de que rico era o grande problema da humanidade, que o pobre só porque é pobre é santo, tá cheio de pobre vagabundo por aí. Então não tem nada disso. Tem gente boa em todos os lugares. Tem rico bom, tem pobre bom. Tem rico ruim e tem pobre ruim. Esse discurso de esquerda que a igreja, inclusive Comissão Pastoral da Terra, esse Lancelotti que tem aqui em São Paulo, um monte de padre de esquerda aí fizeram um grande desserviço para a igreja, porque espantou justamente da igreja e empurrou essas pessoas para outras religiões, que tem muito mérito também. Então, lamentando, evidentemente, a morte de uma pessoa importante no catolicismo, que é o Papa. Eu espero que o próximo Papa seja um Papa de direita, conservador, estilo Bento XVI, que era o meu preferido. E pelo que eu li, eu não conheço o Papa, o cardeal da Hungria é uma pessoa mais conservadora e, portanto, se pudesse haver aí uma torcida, né, eu torceria para que viesse um Papa, próximo Papa, esse Papa húngaro ou algum nesse estilo, que retorne justamente a igreja para as suas convicções mais conservadoras, né, que revalorize, inclusive, os ritos. Não tem missa mais bonita do que uma missa cantada em latim, né, com órgão, com turíbulo, com incensário, enfim, aquele ritual antigo, do rito antigo das missas. Realmente é uma coisa que convida as pessoas à reflexão e tudo mais. Quando a gente vai à igreja hoje em dia e pega um padre de esquerda aí fazendo um discurso mais doutrinário, ideológico de esquerda, dá vontade de levantar e ir embora. Então não é possível que a igreja continue tendo esse tipo de orientação. Pessoal, então o deputado Ricardo Salles lamentando totalmente, enfim, o rumo que a igreja tem tomado hoje em dia. Pessoal, próxima notícia aqui, Lula amplia o uso do STF e consolida a estratégia de judicialização no governo. Então, com dificuldade de articulação no Congresso, o presidente transforma o Supremo em instrumento para avançar sua agenda e contornar resistências políticas, tá, pessoal? Então, no seu terceiro mandato de Lula, tem se destacado como presidente que mais recorreu ao STF para contestar medidas de interesse do Palácio Planalto desde 2003 até o presente momento. Foram protocoladas, pessoal, 19 ações desse tipo e um número que supera os 17 processos da gestão anterior de Jair Bolsonaro e a soma das administrações de Dilma Rousseff e Michel Temer. O STF, pessoal, a gente sabe que é um aliado diante dos entraves no Congresso, ou seja, o Lula não consegue legislar e usa o STF para impor à força aí as medidas que ele acredita que sejam benéficas para o governo dele. Especialistas indicam que as tendências revelam uma nova configuração na relação entre os poderes, marcadas pelo fortalecimento legislativo e pela crescente atuação do judiciário. Segundo esses analistas, Lula tem utilizado o STF como uma estratégia para enfrentar os desafios impostos tanto pelo Congresso quanto por governadores estaduais. Aí, pessoal, a gente sabe que o Lula não está conseguindo governar e está utilizando os amiguinhos do STF a todo momento para ajudar ele a governar. Próxima notícia aqui, pessoal, direto da UTI do hospital, Bolsonaro aí, né, falando aqui para o SBT. Vamos ouvir aqui. Diante do cenário que nós encontramos hoje, o senhor tem medo de ser preso ou não, presidente? Eu não tenho preocupação nenhuma, zero. Agora, com o processo conduzido desde o começo, por inquéritos intermináveis, que dura 6 anos, o Supremo vai focar na minuta do golpe e também naquele plano de assassinar autoridades, que seria ali o plano aí, punhal verde e amarelo. O autor desse plano conhecido como punhal verde e amarelo é um general da reserva. Foi encontrado um laptop na casa dele numa busca e apreensão. Bem, o que naturalmente teria que ser feito? De imediato tomar o depoimento dele, até para evitar
que ele apresentasse uma possível versão fantasiosa. Diante do cenário que nós encontramos hoje, o senhor tem medo de ser preso ou não, presidente? Pessoal, então Bolsonaro Eu não tenho preocupação nenhuma. falando, né, que não tem preocupação de ser preso e que é fantasiosa essa história de golpe, né? Pessoal, próxima notícia aqui, o STF mostra os dentes para a The Economist, né, a revista europeia aí, mas revela a gengiva. Em vez de mostrar força e institucionalidade, a resposta de Barroso revelou uma fragilidade desconcertante. Então, no último final de semana, o STF, por meio do seu presidente Barroso, decidiu se manifestar oficialmente contra uma reportagem da revista Economist, publicada na semana anterior. A nota oficial, que pretendia ser um desagravo institucional, revelou-se um tiro no pé. Em vez de mostrar força e institucionalidade, a resposta de Barroso, tentando se conseguir rebater ponto a ponto a matéria, revelou uma fragilidade desconcertante, quase adolescente, de quem não suporta ouvir críticas e corre às redes sociais para dizer não é bem assim. Então, pessoal, pior, a nota ainda traz inverdades como negativa de que o próprio ministro teria dito em outro momento: nós derrotamos o bolsonarismo. Ora, está gravado, está documentado, está dito, e a Economist fez nada mais do que apontar o óbvio. O STF se tornou um tribunal político engajado e não mais um árbitro constitucional. Tá? Então aqui o vídeo, né, pessoal, que o Barroso diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Na nota, o ministro diz ainda que a publicação reproduz a narrativa daqueles que tentam o golpe de Estado. Ora, essa tentativa de golpe está ainda sendo julgada pelo próprio Supremo. Com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Tá aí, pessoal, então não precisa dizer mais nada, né? Segundo o Barroso, ele não disse que nós derrotamos o bolsonarismo para rebatendo a publicação. Então está ficando cada vez mais óbvio, né, pessoal, internacionalmente, o que está acontecendo no Brasil. Próxima notícia aqui, tá? O STF aparece na imprensa internacional porque também incomoda países e empresas estrangeiras com a sua decisão. Vamos ouvir aqui. A gente tem feito no Brasil por onde receber, infelizmente, esse tipo de matéria. O Brasil, ele não apenas tem, por meio do STF, incomodado com sua postura jurídica heterodoxa aos brasileiros, mas também aos estrangeiros. Vamos nos lembrar dos episódios recentes, como você bem mencionou, de suspensão do X. E agora, nos últimos dias, até mesmo do caso da extradição de um narcotraficante à Espanha, que aqui foi negada por questões que são menos jurídicas e muito mais políticas. Isso tudo vai tornando o Brasil mais visível à imprensa exterior e resulta em matérias críticas como essa. Agora, é interessante esse ponto que você tocou, porque isso está na nota oficial do STF, né? Então, o STF diz, em algum momento, que o X foi suspenso aqui, é parte da nota escrita pela presidência, pelo ministro Barroso, portanto, em nome do STF, ele diz que o X foi suspenso porque faltava representante aqui no Brasil. Ele só não disse que faltava representante porque houve uma ameaça de que o representante fosse preso. E a ameaça de que ele seria preso é justamente por não se derrubar conteúdo ou excluir conteúdo das redes sociais. Quer dizer, a gente está assim às voltas com questões de censura e de exclusão de conteúdo quando nós suspendemos o X aqui no Brasil. Tá aí, pessoal. Então, né, jornalista aí falando, né, o que está acontecendo no Brasil, né, e a imprensa internacional já está sabendo de tudo. Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e conta aí nos comentários o que você acha dessa questão aí, né? Será que o grau de censura está aumentando ainda no Brasil ou você acha que já deu uma estabilizada? Vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.